Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da primeira semana do Advento. Continuamos meditando o livro de Isaías, que nos diz: naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra até fazê-la beijar o chão. Hão de pisar os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Bem, vemos a questão da cidade, sabemos que muitas vezes a Sagrada Escritura fala da cidade santa. Mas tenhamos em conta algo, como inicia e termina também as Sagradas Escrituras para nós. Inicia num jardim. Depois, pelo pecado do homem, começa-se a construção das cidades. Mas Deus, ao final dos tempos, com o encerramento do Apocalipse, fala da cidade santa. Então, a cidade que Deus construiu para que o homem pudesse habitar. Uma cidade como nós imaginamos, porque nós não podemos conceber completamente a ideia do que é o céu. Podemos intuir certas coisas, como os próprios santos dizem, intuíram, mas compreender totalmente o que é o céu não conseguimos. Por isso, aquilo que está sendo dito aqui é em relação não somente à vinda de Jesus, não somente em conexão com o evangelho que vamos ouvir, mas também em relação à cidade eterna que nos espera, Jerusalém Celestial. Então, vemos que é um canto que Judá deve de cantar, que o povo de Israel deve cantar, que nós devemos cantar. E este canto é quase toda a leitura que escutamos fora a introdução. E diz que uma cidade fortificada, murada, é a nossa segurança, a nossa proteção. O Senhor colocou muros e antemuros. Ou seja, o Senhor mesmo nos colocou sob uma segurança tão grande, com muros e antemuros, que nada pode nos atacar se nós habitamos esta cidade. Recordemos, nós iniciamos esta habitação na cidade celestial com a vida nesta terra, na busca de Deus, no amor a Deus, na vivência dos mandamentos. Depois continua falando que abrir as suas portas para que entre um povo justo. E logo depois já explica o que é o povo justo, cumpridor da palavra. Então, se queremos habitar nesta
nesta cidade santa. Sob a proteção do Altíssimo, como rezamos no Salmo 90, 91, nós necessitamos viver a palavra, cumprir a palavra de Deus. Caso contrário, não seremos este povo justo. Não entraremos nesta cidade santa. E o que temos feito? Quanto tem sido nosso esforço, a nossa dedicação em compreender, em conhecer a palavra e buscar adequar a nossa vida à palavra de Deus? E ainda diz, o que escutamos, firme em seu propósito. Estamos firmes no propósito de seguir a Deus, de ser fiel, da oração, da penitência, dos sacramentos? Ou estamos andando conforme o vento? E depois continua dizendo, tu lhe conservarás a plenitude, a paz, porque confia em ti, porque tem fé em ti. Então o Senhor conservará essa plenitude de bênçãos, a plenitude da vida, porque tem fé nele. Mas a fé está traduzida anteriormente pela vivência da palavra, pela justiça, ou seja, a santidade. Não é um simples, eu tenho fé em Deus. Não. A fé muda, me transforma, me converte. E por causa disso, o Senhor nos conservará na sua plenitude se nós temos esta verdadeira fé. Se nós nos lançamos em viver tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Ele derrubou os que habitam, segue a leitura como vimos, no alto, ou seja, os orgulhosos, como diz o próprio Magnífica de Nossa Senhora, e há de humilhar a cidade orgulhosa, a cidade dos homens. Recordemos Santo Agostinho com seu livro, Cidade de Deus. Dois amores construíram para si duas cidades. O amor total de si ao desprezo de Deus construiu a cidade humana, terrena. O amor total de Deus até o desprezo de si construiu a cidade celeste. Então, a cidade orgulhosa que despreza a Deus será destruída. Mas qual cidade nós vivemos? Não esta cidade física. Esta daqui estamos de passagem. Mas a nossa alma se situa em qual cidade? Em qual caminho nós estamos? Na busca do total desprezo de nós ao amor de Deus? Ou no desprezo de Deus ao amor por nós mesmos? E se nós vivemos nesta cidade humana, nesta mentalidade humana, recordemos, iremos beijar o chão, seremos humilhados, mas se buscamos realmente viver na cidade divina, amando plenamente e totalmente a Deus mais do que a nós mesmos, os nossos pés, enquanto os anauim, os pobres do Senhor, pisarão as cidades dos homens. Tudo aquilo que foi orgulho humano, pecado humano, será pisoteado não só pela vitória de Deus, mas pela nossa vitória nele e com ele. E o que temos buscado viver, irmão e irmã? O Salmo 117, 18 nos diz: bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. E realmente o Senhor está vindo, ele se aproxima, a sua segunda vinda gloriosa. Ele é bendito. Mas não basta que digamos bendito aquele que vem vindo. Devemos de nos preparar para encontrar com ele. Por fim, o Evangelho. São Mateus, capítulo 7, onde encerra o sermão, as palavras de hoje, mas também tenhamos em conta que este trecho de Evangelho é uma das possibilidades de Evangelho para o sacramento do matrimônio. Nós já meditamos muito mais profundamente este mesmo Evangelho em um domingo que apareceu no ano litúrgico que se encerrou. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que está nos dizendo o Evangelho, recordemos e aprofundemos ainda mais. Não basta dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha história, da minha existência, Jesus Cristo é o Senhor. Não, não basta. Isso não é o suficiente para que entremos no reino dos céus. Jesus mesmo diz que para que possamos entrar, devemos de colocar em prática a vontade do Pai. Colocar em prática a sua palavra. Assim voltamos, em certo modo, à primeira leitura. Se nós simplesmente dizemos católicos, mas a nossa vida é a vida de qualquer um que está aí fora, não temos nenhum esforço de buscar a conversão e achamos que está tudo normal e que Deus tem que se adaptar aos meus pecados, Deus tem que se adaptar à vida que eu levo. Sinto muito, não entraremos no reino dos céus, infelizmente. Hoje esta é a posição de muitos que estão na igreja, muitos que participam da igreja. Mas e a minha e a tua posição, irmão, irmã? Tem sido essa? Não, Deus perdoa, Deus... Não, Deus é bom. Não, não é assim. Eu tenho que mudar, Deus não tem que adaptar a mim, eu que tenho que me adaptar a Ele, a sua palavra, a sua vontade. Logo depois, o Senhor coloca o exemplo da casa, construída sobre a rocha e sobre a areia. Recordemos algo que meditamos ao longo do ano litúrgico anterior sobre esse evangelho. Ambas as casas foram construídas no mesmo terreno, próximas uma da outra. Qual é a diferença? Quem construiu sobre a rocha, cavou a areia até encontrar a rocha e ali construiu a sua casa. Já o outro, por inércia, por preguiça, por achar que era mais prático, por praticidade, construiu a casa sobre a areia. Porém, quando vieram enchentes, vento e tudo contra a casa na areia desabou, na rocha permaneceu firme. E o que isso tem a ver conosco? É como temos construído a nossa vida em Deus. O quanto temos nos esforçado para construir uma fé sólida, uma fé autêntica, onde espera, Deus permitiu este sofrimento, não é que Ele quis. Então eu tenho que confiar nele que algo de bom Ele vai tirar para a minha vida. Algo de proveitoso Ele quer que eu tire para meu crescimento. Esta doença, esta dificuldade, este problema, não, Deus está comigo, confio, estou lutando, estou me esforçando e no momento certo, no momento oportuno, vou resolver, vou solucionar essas coisas conforme a vontade de Deus ajudar. O quanto temos vivido assim, cavando, para chegar na rocha e realmente ter esta vida sólida em Deus. Ou temos, como infelizmente muitos cristãos hoje, vivido uma fé sobre a areia. Temos aquele encantamento com a fé num primeiro momento, as graças que vivemos, os milagres que vemos, as coisas que nos encantam, os sentimentos que afloram. Porém, o sentimento acaba, esse milagre que vimos esquecemos, a graça que aconteceu já se perdeu, não temos vida de oração contínua, não buscamos ter momento de adoração, de meditação da palavra, e quando chegam as dificuldades, as provações, as dores, que virão, sempre virão, enquanto caminhamos nesta terra,
Estas coisas passarão com todos nós. Daí nós desmanchamos como uma casa numa tempestade que foi construída na areia. Por que não fortalecemos? Não adequamos a nossa vida a Deus, mas quisemos adequar Deus à nossa vida. Como tem sido construção da nossa vida em Deus, da nossa fé, da nossa busca, da nossa preparação para a eternidade. Oração, adoração, meditação, compreender a vontade de Deus, as coisas da vida, as situações que Ele permite passar, ou simplesmente sentimento, coisas dispersas, pouca oração, pouca meditação. Se assim estamos indo, logo logo também nós ruiremos. Não porque Deus quer, mas porque nós construímos mal, porque não buscamos aprofundar. Deus dá graça, mas nós também devemos de fazer a nossa parte, de cavar até o mais profundo, para que possamos construir na rocha, que é o próprio Deus, a nossa existência. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que construiu sua vida sobre Deus, sobre a rocha, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais aprofundarmos a nossa vida de oração e intimidade com o Senhor, a vivermos uma busca intensa no amor dele, compreendendo também em todos os momentos de dificuldades que o Senhor nos permite passar, que Ele está conosco, está nos auxiliando a viver uma vida mais profunda e de total entrega a Ele, para que assim, vivendo a santidade cada vez mais, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.